Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já pensou que até mesmo a magia pode ter limitações e regras? Pois é, por mais estranho que possa parecer, um autor norte-americano chamado Brandon Sanderson criou 3 leis para melhorar o entendimento e escrita dessas histórias. Bem, meu nome é Caio, e hoje eu quero apresentar essas 3 leis para você. Então, vamos nessa? Vamos nessa! Porém, antes de tudo, um aviso rápido. Apesar de se chamarem leis, não são necessariamente algo a serem seguidas. Foram criadas para ajudar aqueles que estão começando a escrever suas próprias obras. Afinal de contas, o limite de um autor é sua própria mente. E, lembrando que essa magia que eu falo no vídeo não são apenas aquelas com elfos, anões, cavaleiros e fadas. Estamos falando de sistemas mágicos. Neles, a magia é aquilo que muda a realidade de quem a utiliza. Está meio difícil de entender, né? Pense na série do Flash. Ele só consegue ser tão rápido assim por causa da força de aceleração, que é a magia da obra. Primeira lei. A habilidade do autor de resolver um conflito com mágica é diretamente proporcional a quão bem o leitor compreende tal magia. Isto quer dizer o seguinte: quando um personagem utiliza sua magia, o leitor precisa entender como isso foi possível, sem ficar em dúvida pensando: ele sempre pode fazer isso? Desde quando ele pode fazer isso? Se ele pode fazer isso, por que não fez antes? Para que esse entendimento da magia ficasse mais fácil, foram criados 2 modelos de sistemas mágicos, que ficaram conhecidos como Hard e Soft Magic, magia dura e magia flexível, respectivamente. O Soft Magic é um dos sistemas de magias que é caracterizado por seu mistério e falta de conhecimento. Na maioria das vezes, os usuários não passam por treinos muito rigorosos para dominá-las, e não é aconselhável usar como ferramenta. Esta magia em seu universo é maior que aqueles que utilizam, não sendo o foco principal da história, e sim os personagens, que por mais que tenham um grande poder em suas mãos, têm que aprender a se virar sem ele. Alguns exemplos são As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, Frozen, American Gods. Já o Hard Magic é o oposto do anterior, tendo explicações e regras a serem seguidas. Aqui, a magia é usada como ferramenta, porém, é necessário o treino e aperfeiçoamento para poder usar todo o seu potencial. E às vezes, o desenvolvimento ou a personalidade dos personagens está ligada a ela. O fato de ser algo regrado e ter limitações explicadas faz com que o leitor saiba os limites dos usuários. Tendo como exemplo, o fato do Flash conseguir correr na velocidade de um trem, mas não conseguir levantar ele. Alguns exemplos desse sistema são Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, One Piece. Segunda lei. Limitações são melhores que poderes. Ora, mas como assim limitações melhores que poderes? Isso é bem simples. Quando vemos o Superman derrotando um robô gigante, é legal. Mas um robô gigante que atira raios de kryptonita é bem melhor, não concorda? Nosso herói não pode simplesmente ir para cima do alvo. Ele precisa pensar e analisar a situação, contornar o que conseguir e até mesmo arriscar a sua vida para conseguir a vitória. Assim, tornando a luta muito mais chamativa para quem vê. Terceira lei. Expanda o que você já tem antes de criar algo novo. Grande parte dos leitores e consumidores de sistemas mágicos afirmam que aqueles mais memoráveis e marcantes são os que possuem poucas magias, mas totalmente explorados. Como assim? Bem, essa lei pode ser dividida em 3 partes. Extrapolação. Vamos supor que alguns dos usuários do universo podem controlar o tempo, e outros o solo. Assim, não seria impossível ter plantações em vários locais. Mas, como isso afetaria a economia? Aumentaria a diferença de classes por ser um produto único? Ou agora que a fabricação de alimentos é maior, a fome irá diminuir? Essa resposta apenas o autor é capaz de nos dar. Mas é claro, você tem uma liberdade para pensar na resposta. Interconexões. Divida ou crie grupos no seu universo. Ainda está meio confuso? Imagine o seguinte: os usuários são divididos em classes: atacante, defensivo, curandeiro. Ambos possuem a mesma base de magia, porém, suas habilidades são próprias de cada classe. Alguns têm mais poder de ataque, outros se defendem melhor, e alguns curam os companheiros feridos. Ou seja, cada um tem suas características e poderes diferentes, mas que ajudam um ao outro. E por último, o que eu acho mais fácil de entender: simplificação. Como será que 2 civilizações regeriam ao mesmo poder? Uma magia de cura para um povo bárbaro que gosta de destruição e guerra.
ou uma magia de destruição para um povo que é a favor da paz e dos seres vivos. Como cada um iria reagir e interagir com elas, como construiriam sua sociedade e seus costumes baseado nelas. Alguém só pensa nos trair quando pensam em construir. Alguém só pensa em destruir. Eu não roubo ninguém, eu não roubo ninguém como no meu suor. Eu não mato ninguém, eu não mato ninguém como no meu suor. Deixa só mostrar no mundo o que eu posso fazer. Deixa só mostrar no mundo o que eu vou dar. E neste mundo nem todos. Bom, esse foi mais um vídeo da Monitoria, onde falamos sobre as 3 leis de Sanderson, um autor norte-americano de ficção muito famoso, mas esse vídeo ficou focado somente no universo da magia. O que aconteceria se falássemos sobre um que preferiu outro gênero, como por exemplo, o terror? Bom, mas eu acho que isso vai ter que ficar para um outro dia.